meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Uma alegria estar aqui novamente e cumprimento também os irmãos, aqueles que nos acompanham pela transmissão, e gostaria de meditar com os irmãos sobre um tema hoje, que é o perigo dos falsos mestres, né? A gente vive numa era de muita informação, de muito acesso a muita informação, e muita informação ruim, né? E aí eu gostaria de ler um texto, Jeremias capítulo 8, esse vai ser o nosso texto base. Nós vamos ler do 4 até o 15, eu vou ler aqui na NVT. Jeremias capítulo 8, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra. Jeremias, aqui o Senhor falando, né? Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto as suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz, que coisa terrível eu fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa no céu, pelos céus, sabe a época de migrar, assim como a rolinha, a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres a distorcem escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham da sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá, por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali. Pois o Senhor nosso Deus decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Até aqui, a secura está daquele jeito. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós, diante da Tua palavra, só podemos nos render. E nessa noite que o Senhor possa encontrar o nosso coração rendido, ó Deus, submisso à Tua vontade. Nos ajude, ó Deus, a meditar na Tua palavra, aprender da Tua palavra. Abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando esse vídeo, que onde quer que chegue essa mensagem, ó Deus, que o Teu nome seja honrado e que, ó Deus, o Teu Espírito ministre salvação, libertação, cura, transformação nos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, né, a gente vive num momento da história, né, que nós temos acesso a uma quantidade muito grande de mensagens, pregações, estudos, conteúdos cristãos e não cristãos também, né? Pela internet nós podemos ouvir pregadores de todos os lugares, né? Tem pessoas que hoje dizem que vão ficar em casa congregando, não vão congregar numa igreja, vão ficar em casa acompanhando um culto na internet. Então a gente tem muito acesso, né, a muita coisa, mas essa facilidade também traz um perigo muito grande, que nem todo aquele que fala em nome de Deus realmente fala da parte de Deus. E esse problema não começou agora, como nós lemos aqui no texto, né? Na época do profeta Jeremias, antes aí do exílio babilônico,
já havia pessoas que diziam algo ali, dizendo que estava falando em nome de Deus, mas que não foram enviados por Deus. Então, o povo de Israel aqui, nessa situação que nós lemos, ali o povo de Judá estava vivendo uma crise profunda, uma crise espiritual. Havia pecado, idolatria, né, injustiça. E o povo precisava de arrependimento. Era justamente o que Jeremias estava fazendo, pregando. A gente lê o livro todo ali do profeta e a gente sofre junto com ele, porque ele fala, mas as pessoas, além de não dar a menor atenção, tem aqueles que pregam o contrário do que ele está falando. Então, esse é o contexto, né? Então, ali, ao invés dos líderes espirituais ali da época pregarem, confrontarem o pecado e conduzir o povo de volta para Deus, porque aqui a questão, irmãos, é que o povo não queria voltar. A gente vai ver no texto aqui com mais calma. Não é que Deus estava simplesmente irado e havia fechado a porta de relacionamento com o povo, não. Deus estava o tempo todo chamando o povo de volta, principalmente aqui através do profeta Jeremias, mas o povo se apegava ao engano e não queria voltar. Então, o que nós temos aqui é uma ferida mortal, mas os líderes da época ofereciam apenas um curativo superficial. Havia pecado ali, mas eles anunciavam que estava tudo bem, que estava em paz. Então, Jeremias estava dizendo, olha, vai haver uma invasão, eles vão matar as pessoas, vão levar cativos, e as pessoas, não vai acontecer nada disso. Que isso? Jamais. Deus não é tão cruel assim, não é? Você já ouviu isso por aí? Deus não pode mandar uma pessoa para o inferno, não é possível. Deus não vai ser tão cruel assim, né? Então, esse tipo de pensamento. Mas, se os falsos mestres não aparecem, né, dizendo que são falsos, como é que a gente pode identificar? Então, aqui no texto, a gente vai trazer algumas características para a gente poder identificar um falso mestre. E isso a gente tem que fazer o mais rápido possível. E antes de falar dessas características, irmãos, o contexto aqui que a gente leu, do versículo 4 até o 9, mostra ali a condição espiritual do povo e a raiz do problema que a gente vai chegar aqui. No versículo 5 que nós lemos, o povo persistia no erro e a resposta, o porquê que eles faziam isso, está ali, eles apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem voltar. Na revista atualizada diz, persistem no engano e não querem voltar. Às vezes a pessoa vive muito tempo com a convicção e de repente ela ouve a verdade a respeito daquilo. Só que ela já construiu a vida dela em cima daquilo. A vida dela, a forma dela pensar, dela decidir, anos e anos, insistindo num erro, e de repente, para ela voltar, isso vai custar realmente, né, um preço. E às vezes a pessoa prefere se apegar àquela convicção, àquela mentira, àquele engano. E, irmãos, o auto-engano, ele é muito sutil. Né? É muito sutil. A gente não vai ter tempo de entrar nesse ponto, mas o povo estava assim. E no versículo 6, ele diz a intensidade dessa rebeldia. Ele usa aqui uma figura, né? Todos correm pelo caminho do pecado, ou seja, como cavalos velozes. Eles não estavam simplesmente pecando ocasionalmente, tropeçando, né, ali no pecado, não. Eles estavam, de fato, deliberadamente vivendo assim. Então, esse era o contexto. No versículo 7, Deus faz uma comparação impressionante. Ele usa ali as aves, que no período migratório, elas entendem que tem que fazer todo aquele processo de migração. Mas o povo de Deus, ele falou, não volta para mim. Eles não percebem que eles precisam se arrepender, que eles precisam voltar, que eles precisam parar onde eles caíram e voltar para mim. E ele está o tempo todo chamando o povo. No versículo 8 e 9, algo mais grave ainda, que aqui é a raiz do problema. Os mestres, eles estavam, né, os líderes espirituais do povo, eles estavam distorcendo a lei do Senhor. Então o povo ali da época, o povo judeu, eles ficavam tranquilos assim, ó, não, a gente tem a lei do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Mas aí o que Deus diz aqui é que o que adianta dizer que tem a lei se não conhece a lei? E se aqueles que ensinam a lei distorcem a lei, ensinam errado. Então esse é o problema. Às vezes eu posso dizer, não, mas eu estou na igreja, eu frequento, eu conheço, eu leio,
não é? Eu sirvo às vezes na igreja e tudo mais, canto músicas cristãs, mas eu de fato conheço a Deus e conheço a palavra a ponto de aquilo se tornar o meu dia a dia, né? Aquilo está tão permeado no meu coração que todas as minhas decisões eu vou levar em consideração, né? Porque é isso que Deus espera de nós, esse relacionamento, né? E aí no versículo 9, ele vai dizer que os mestres, os falsos mestres, né, eles rejeitaram a palavra do Senhor. Essa é a raiz de todo o problema que o povo estava vivendo. E antes da ganância, que a gente vai falar agora, da falsa paz, dos curativos superficiais, existe um problema mais profundo, que é a rejeição e a distorção da palavra. Quando a palavra é rejeitada, o homem passa a chamar a sabedoria aquilo que Deus chama de insensatez. E quando aqueles que deveriam ensinar a verdade começam a distorcê-la, o povo fica ainda mais vulnerável, não é, ao engano. Então a pessoa entra numa igreja, que é o local onde se espera que haverá ali uma pregação do evangelho, e o que ela ouve não é o evangelho. E aí o que vai fazer? Não tem o que fazer. Porque a igreja é a única instituição no mundo que tem essa incumbência de pregar o evangelho. A igreja não foi feita para militar na política, a igreja não foi feita para fazer ação social, a igreja não foi feita para isso. Ela foi feita para anunciar o evangelho, né? Nós somos testemunhas. Todas as outras coisas que viermos a fazer são acessórios, é segundo plano, vem depois, mas o foco da igreja deve ser esse. Então, a primeira característica, irmãos, que a gente pode identificar um falso mestre, se você estiver ouvindo uma mensagem, ouvindo alguma coisa, eles são movidos pela ganância. Está no versículo 10. Deus diz que todos, desde o mais humilde até o mais importante, a vida dominada pela ganância. Aqueles homens, eles ocupavam posições espirituais, mas o interesse deles não era espiritual. Eram interesses pessoais. E eles usavam a posição, o cargo, para poder obter um benefício pessoal. Isso parece familiar? Isso acontece até hoje? Acontece. Então, mesma coisa daquela época. Talvez hoje tenha uma proporção maior, né? E o Novo Testamento também fala dessa característica, né? 2 Pedro 2, 1 a 3, o apóstolo Pedro vai dizer um alerta, né, muito importante a respeito dessa questão. Diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo, né, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. E o versículo 3 ele vai dizer: em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e a sua destruição não tardará. Numa outra versão, na Revista Atualizada, ele diz assim: farão comércio de vós. É isso. Então, aquelas pessoas, aquelas almas que deveriam ser pastoreadas, que deveriam ser cuidadas, que deveriam ser orientadas, agora se tornam, para esses falsos mestres, simplesmente meios de alcançar interesses pessoais. Seja dinheiro, seja influência, seja o que for, né? Então, essa é a primeira grande característica. E a questão, irmãos, não é o fato do ministro ser sustentado pela igreja. Esse não é o problema. A Bíblia fala que isso é correto. A questão é, quando o interesse financeiro ele passa a ditar até o que vai ser pregado. Até o que vai ser pregado tem que ter cuidado para ver se não vai atrapalhar o objetivo real, que é obtenção de alguma vantagem, de algum benefício pessoal. Então, essa é uma característica muito importante. E quando a mensagem gira em torno, por exemplo, de prosperidade, de dinheiro, de sucesso, de conquistas, de benefícios pessoais, a gente tem que discernir. Isso é o evangelho? Esse ensino ele é correto, ele é bíblico, não é? O falso mestre ele pergunta assim: o que eu ganho com isso? Um dia desse eu vi alguém falando que a pessoa botou como se fosse uma igreja para vender, alguma coisa nesse sentido. Olha, tem tantos membros, tal, rende tanto por mês e tudo mais. Como se fosse um anúncio de uma casa, de um carro. Isso, irmãos, acontece o tempo todo. Trata-se como um negócio, como um comércio.
né? E as pessoas, elas passam a não simplesmente, elas não vão ser pastoreadas, elas vão ser manipuladas para algum tipo de interesse, de finalidade. Uma segunda característica é que os falsos mestres, eles oferecem um curativo superficial para feridas profundas. Isso aqui é muito impactante, porque imagina um médico recebendo uma pessoa ali, gravemente ferida ou gravemente doente, e aí, quando ele examina essa pessoa, ele percebe sintomas de algo grave ali, de algo que pode ser grave. Uma vez eu estava aqui no Hospital Santa Marta, tomando soro na veia e tal, e chegou um rapaz, mais ou menos de uns 40 e poucos anos, e sentou do meu lado e tal, e aí eu ouvindo ele conversar, ele, não, eu estou só aguardando liberar a UTI para eu entrar. E ele estava normal, assim, totalmente igual a mim lá, tranquilo, conversando, e a mulher dele, eu vi que ela estava chorando, assim, meio desesperada, mas ele estava tranquilo. E aí eu falei, sim, mas você está bem aí e tal? Ele, não, eu vim aqui, senti uma dor de cabeça, e aí o médico quis investigar, pediu um exame, e aí como o exame ia demorar umas 2 a 3 horas, ele falou que eu poderia ir em casa e eles me avisariam. E aí eu, na verdade, tive um AVC. E aí eles entraram em contato rapidamente para eu voltar, e eles estão preparando a UTI para eu ser internado. Agora pense, se não tivesse sido feito esse exame, não é? Se você tivesse dado para ele uma dipirona, né? O que? Uma Novalgina, né? Uma paracetamol, enfim. 1 grama, né? E pode ir para casa, não, fica tranquilo. Provavelmente a dor ia, né? Ele ia se sentir bem, mas dali a pouco tempo aquela doença poderia matá-lo ou causar sequelas irreparáveis. Então a visão aqui, a figura que ele quer trazer é isso. Havia um problema que é o pecado, né? Que o pecado, irmãos, é o que de fato destrói o homem. O que de fato destrói a humanidade, está destruindo e vai destruir, é o pecado. Quando Tiago fala a respeito das guerras que há entre vós, né? Por que existe tanta guerra? Por que existe tanto conflito? E ele vai dizer do quê? Do pecado. A cobiça, a inveja. Isso é de fato o que destrói o ser humano. Não é o mal-estar, não é porque foi passado para trás, não é simplesmente porque passou muita dificuldade, não é isso. O que de fato destrói é o pecado, porque ele destrói por dentro, né? Então você imagina essa pessoa que chegou lá e ela simplesmente recebe um curativo e não pode ir para casa e fica tranquilo que vai ficar tudo bem. É exatamente isso que o falso mestre faz, espiritualmente falando. Porque a pessoa, ela está morrendo, é só questão de tempo. Porque o pecado, a partir do momento que ele entrou no mundo, ele fez exatamente isso. Era só uma questão de tempo para Adão e Eva dali morrer. Não foi isso? Eles não morriam antes. Então o pecado é isso. Ele começa e ele vai. É como um veneno, a pessoa ingerir um veneno. Ela vai ter sintomas, né? E em determinado momento ela vai acabar morrendo, né? Aquele veneno que seja mortal. Mas vai levar um tempo, às vezes menos, às vezes mais, mas vai matar. O pecado é assim. Se dá só um analgésico, se botar só um band-aid ali naquela fratura exposta, né, não vai resolver. Vai aliviar, a pessoa vai se sentir melhor, mas ela vai continuar, aquela doença vai se desenvolver, vai crescer, vai tomar conta e ela vai acabar com aquela vida. Né? Então, essa é a figura que Deus usa aqui, uma figura chocante mesmo, né, para ilustrar isso. Então, meus irmãos, existem mensagens hoje que podem nos fazer sentir bem, não é? Mas que não necessariamente nos aproximam de Deus. Às vezes vai te fazer sentir super bem, sabe? Você sai assim, nossa, que bem-estar, que coisa boa, mas não foi naquilo que você precisava, que eu precisava ouvir. É muito melhor você ouvir uma palavra às vezes dura de um amigo, né? Mas aquela palavra vai de fato te ajudar, mudar alguma coisa na sua vida, do que aquela pessoa, não, está certo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, ele está vendo você ir para o buraco. Então, o falso mestre, ele vai fazer exatamente isso, ele conforta, ele agrada, sabe? Eu vi alguém, eu estou tentando lembrar, eu não lembro quem falou, mas é como se fosse assim, a pessoa vai
melhorando o caminho até o inferno. Deixando mais confortável, mais tranquilo, mais leve, porque já é largo. Mas assim, deixa mais tranquilo, mais agradável e tudo mais. Porque vira e mexe a consciência pesa. Vira e mexe, vem, né, o Espírito Santo fala. Mas se a mensagem que é pregada não desperta, né, a pessoa vai a passos largos para o erro. Então, meus irmãos, Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo 4:3, advertindo que chegaria um tempo que as pessoas teriam como que coceira nos ouvidos. Elas não conseguiriam mais ouvir a sã doutrina. E elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Porque aí a pessoa fica numa bolha. E ela ouve só o que agrada. Engraçado que o algoritmo da internet, ele é assim. Ele deixa você numa bolha só do que te agrada. Então você começa a pesquisar uma linha, qualquer que seja lá o que for, ele vai ficar te entregando só aquilo. Já observou? Você abre de novo, vai estar lá os sugeridos todos naquela linha. Aqui, o falso mestre é a mesma pegada. Ele vai falar aquilo que agrada as pessoas. Ele vai perceber, opa, está enchendo a igreja. As pessoas estão gostando. Não importa se Deus está, se é o que a palavra diz, se é o que ele foi mandado fazer, não. Mas está dando certo? Está dando resultado? Está crescendo? Está dando dinheiro? Então ele continua. E aí, irmãos, nós temos que nos perguntar, quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou disposto apenas a ser consolado ou também a ser confrontado? Porque faz parte. Né? Um pai, uma mãe, muitas vezes eles são os mais chatos que existem. Né? Por quê? Porque ele tanto consola quanto ele confronta, corrige, bate, né? Disciplina, tira uma coisa que a criança quer. Então a palavra às vezes vai nos abraçar e vai nos dizer, né, estou com você, é assim que Deus faz. Mas em outra ocasião ela vai nos confrontar e dizer, olha, você precisa mudar. Então o verdadeiro mestre, ele não coloca um curativo superficial onde Deus deseja realizar uma cura profunda. Uma outra característica é que eles dizem que há paz quando não há paz. Olha, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo em paz. Deus não está chateado com você. Sabe, Deus não tem raiva de você, não pense isso, não se menospreze, não se diminua, sabe? Não fica se tratando assim, você é uma pessoa tão boa. E isso é falado, e a pessoa internaliza isso. No dia que ela ouve algo que não está de acordo com isso, ela levanta e vai embora. Fecha a Bíblia e larga para lá. É assim. Porque a pessoa vai sendo doutrinada a pensar assim. No dia que o pastor, que o líder dessa pessoa chama ela com amor e diz assim, olha, vai por esse caminho que você está indo não é um caminho bíblico, isso vai te causar problema, vai causar problema na sua família. A pessoa acha um absurdo. Porque ela esperava, poxa, mas eu estou aqui na igreja, eu ajudo, sabe? Eu esperava mais, assim, um carinho maior, uma compreensão maior. Mas a pessoa, o líder, o pastor, ele está falando justamente porque ele ama. Porque senão ele ia passando, então, está certo, irmão, é isso aí mesmo. Fica tranquilo, está tudo em paz, quando não há paz. Né? Quando eu digo para uma pessoa que está tudo em paz, e essa pessoa não está em paz com Deus, isso é muito grave, irmãos. Imagina se alguém está ameaçado de morte e essa pessoa não pode sair na rua. Se ela sair na rua, ela vai ser morta. E eu digo para essa pessoa, fica tranquilo, cara. Eu sei que isso aí não vai dar em nada. Você pode ir, faz suas coisas, resolve suas coisas. Olha o risco, percebe? O risco que essa pessoa corre. Com Deus, irmãos, a pessoa que não está reconciliada com Deus, ela está numa guerra, literalmente uma guerra mesmo. Vai chegar o dia que Deus vai derramar a ira dele sobre os ímpios. Então, aí aqui o texto que eu coloquei aqui, o texto de Romanos, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso transmitir uma sensação de segurança espiritual. A pessoa pode frequentar a igreja, como eu falei, ouvir músicas cristãs, saber versículos, participar de atividades religiosas, até ocupar funções na igreja. Mas essa pessoa pode nunca ter se reconciliado com Deus de fato. E ela não está em paz com Deus, sabe? Então não há como pregar paz para alguém que está assim. Não há paz. A Bíblia diz que para o ímpio não há paz. Não existe paz.
Por mais que haja uma sensação de paz, uma sensação de que está tudo bem. E a maior necessidade do ser humano não é simplesmente encontrar paz emocional ou sentir bem consigo mesmo. A maior necessidade é ter paz com Deus, é resolver esse litígio de uma vez por todas. Isso só é possível através de Cristo, entregando a vida a Cristo. Jesus nunca escondeu, irmãos, o custo do discipulado. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho não diz: olha, continue vivendo da maneira que você achar melhor, porque Deus entende. Não é assim, né? Dia após dia a gente sofre, por quê? Porque a gente tem que negar a nós mesmos e a nossa vontade de submeter a Ele todos os dias. Isso é difícil mesmo, não é? Por isso que é uma cruz, não é outra coisa, né? Então, o Evangelho nos chama a nos arrepender. A fé em Cristo nos traz uma nova vida de obediência. Então, a verdadeira paz não é simplesmente a ausência de problemas, não é? Também não é uma sensação de palavras agradáveis, né? A verdadeira paz nasce de uma vida reconciliada com Deus. Por isso nós precisamos nos reconciliar com Ele. Uma outra característica, no versículo 12 ele diz que aqueles mestres falsos, eles não se constrangem. Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente olha e você pensa assim: como que pode a pessoa não ter cara de pau? Não é? Você fica assim, porque a pessoa conhece, ela não é uma pessoa que do nada abriu a Bíblia e começou a falar. Não, a pessoa às vezes tem 20 anos, que está na caminhada, que está na igreja, e de repente ela começa a ir numa linha e ensinar coisas totalmente contrárias à verdade. E nem como se dizia, né, não cora o rosto de vergonha, né? Tranquilo. A pessoa não fica constrangida. Ela fala com convicção, inclusive. A gente teve alguns anos atrás aqui em Brasília a famosa oração da propina. Lembra dessa história? O pessoal... Como é que pode, né? Como é que pode? Agradecendo a Deus. Aí você fica, como é que pode? Mas é isso aqui. Deus diz assim: acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Aí ele diz: nem sabe o que é vergonha, eles nem sabem o que isso significa. É isso. A pessoa diz, ela age, ela faz e tudo tranquilo, e agradece a Deus ainda. Uma vez eu vi na época que ainda era CD, eu vi um CD de uma banda secular, não tinha nada de cristão, até hoje não tem, nunca teve, mas tinha um versículo bíblico. E aquilo me chamou a atenção, que eu fiquei muito perplexo. Eu falei: cara, como é que pode? Você podia citar qualquer pensador, né, bonito, aí tem tantos pensamentos aí para você citar, mas ele pegou um versículo bíblico e botou lá. Eu falei, e a pessoa vê aquilo, ela fica confusa. Ela fala: como que pode, né? E o pecado chegou nesse nível. Olha o que Paulo diz para Timóteo, um texto que a gente passou aqui por alto, mas ele diz assim: olha, existiriam aqueles que se afastariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É isso. Não tem mais sensibilidade. A consciência, ela criou uma casca. Então, não passa mais. A pessoa não se envergonha mais. Então, ela chega ao ponto, como eu falei aqui, de orar agradecendo por um dinheiro de origem ilícita. Irmãos, a gente pode pensar: nossa, mas que absurdo, eu jamais faria isso. Se eu der lugar no meu coração, irmãos, eu vou fazer pior se Deus não tiver misericórdia. Porque o pecado, ele é assim. Ele começa pequeno, sabe? Uma rachadura pequena numa barragem. E o desastre é enorme lá na frente. Mas o problema foi aquela rachadura pequena, que foi abrindo. Quando explode, não tem mais o que fazer, né? Então,
a pessoa erra e não se incomoda mais. Essa é uma característica. E qual a característica aqui, irmãos, que a gente tem que deixar claro o seguinte: o mestre, o servo de Deus, que é verdadeiro, ele também vai pecar. Ele também vai errar. Às vezes ele vai fazer algo com uma boa intenção e ele vai acabar pecando e vai acabar errando, vai ferir as pessoas. Não é? É assim, todos nós somos pecadores, irmãos. A diferença aqui para o falso mestre é porque quando ele é confrontado, ele não se arrepende. E o servo de Deus, ele vai se arrepender. Lembra de Davi? Quando o profeta Natan chega, ele havia pecado, havia ficado com a esposa de Urias, depois acobertou a morte dele, ficou com aquela situação. Quando o profeta confrontou ele não mandou matar o profeta, ele poderia ter feito isso. Ele se arrependeu. Ele não, realmente, eu pequei. E ele se arrepende. Então esse é um ponto que a gente consegue diferenciar também. Essa pessoa foi confrontada, ela foi, a palavra foi colocada, a luz da palavra foi lançada sobre a situação que ela está vivendo, e ela se arrependeu, voltou atrás, essa pessoa é de Deus. Porque essa é uma marca. Agora, essa pessoa se endureceu, saiu, abriu uma igreja, rebelde, e tudo mais, está claro. Está claro. Essa pessoa ainda não foi regenerada, não foi reconciliada com Deus. Característica muito importante. Depois, o versículo que eu não coloquei aqui, mas 1 Pedro, a gente leu aqui, aliás, 2 Pedro 2, eles introduzem astutamente ou dissimuladamente a heresia. Não é assim, irmãos, olha, hoje eu vou pregar sobre uma heresia absurda. Não é isso. A pessoa traz um contexto de verdade. Ela lê um texto bíblico. Lembra que na tentação de Jesus no deserto, o diabo usou a Bíblia? Satanás, ele citou as Escrituras. Mas ele citou equivocadamente, erradamente. E aí Jesus cita a Escritura de forma correta. Por exemplo, pula daí de cima, porque está escrito, e está mesmo. A seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não deixe você tropeçar nenhuma pedra. Jesus disse, mas também está escrito. Ou seja, olha a aplicação correta agora. Não tentará o Senhor teu Deus. Você não pode ler a Bíblia isoladamente, um texto, Deus falou, então pronto, eu vou fazer. Não, você tem que analisar a Bíblia como um todo. E esse é um grande problema que a gente tem de falsos ensinos. Porque pega um texto, isola de todo o contexto, não só do contexto imediato ali, mas do contexto todo da Bíblia, que também tem isso. Não é só o contexto imediato, tem que ler todo o contexto da Bíblia como um todo. Então, eles vêm de forma astuta, eles vêm de forma ali, misturam a verdade no meio e ensina. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, se você tiver fé suficiente, Deus fará tudo que você determinar, que você crê, com muita vontade. Tem verdade nisso? Tem. Que a Bíblia diz que a fé, ela é poderosíssima. Não é? Poderosíssima. Agora, a Bíblia diz que o erro aqui é transformar a fé numa forma de obrigar Deus a fazer o que eu quero. Deus não é meu servo. Mas a fé é poderosa? Poderosa. É verdade. Se eu crer, Deus pode fazer um milagre? Pode fazer um milagre. Ainda hoje, Deus pode curar uma pessoa? Pode curar uma pessoa. Pode ressuscitar um morto? Pode. Deus é Deus, irmãos. Deus não mudou. Inclusive, a nossa fé hoje é o que o texto bíblico já falava, Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? De fato, a fé ela tem se esvaído, Mas ela é poderosíssima. O que eu não posso usar é para fazer do meu interesse, fazer Deus do meu servo. Isso é errado. Então, Jesus orou, o Filho de Deus orou, dizendo, não seja o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus não tinha fé ali?
Será que Jesus não tinha fé? Porque ele poderia falar, Senhor, eu creio que o Senhor vai tirar esse cálice e afastar esse cálice de mim. Ele não poderia falar isso? Ele acreditava? Sim. Mas seja feita a tua vontade. Isso é fé. Eu creio que Deus é poderoso para curar. Eu creio que Deus é poderoso para abrir uma porta, para mudar uma situação na minha vida. Eu creio, mas se seja feita a tua vontade. Essa é a fé verdadeira. Então, tudo que passa disso, a gente tem que acender o alerta. Uma outra questão, irmãos, agora já caminhando para o final. Os falsos mestres parecem verdadeiros, está dentro do que a gente já tinha falado. Jesus diz assim em Mateus 7, 15 e 16, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, a gente tem o poder de discernir, de analisar e olhar, olha, isso aqui não condiz. Não condiz. Ah, mas essa pessoa é famosa, é uma pessoa muito inteligente. Não importa. Não importa. O que está sendo falado não é o que a Bíblia diz. A gente tem que ter esse discernimento. Então, pode parecer verdade, né, mas eu tenho que submeter a palavra. E a gente aqui, irmão, nós não estamos assim procurando pessoas perfeitas. Como eu disse antes, o servo de Deus, ele peca, ele erra, ele volta, ele se arrepende. É assim a caminhada. Mas o falso profeta não, o falso mestre não. Por último, nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Isso aqui é muito importante. Um movimento, uma sensação, nem tudo que parece, às vezes parece muito, irmãos. Parece muito. Ali pode ser uma ação demoníaca. Lembra que Pedro falou Jesus falando, eu vou para a cruz, eu vou ser preso, eu vou ser torturado. Pedro falou, não, Senhor, jamais, não fala isso. Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus ali durante todo o ministério de Jesus. Eu tenho certeza que na cabeça de Pedro ali, a intenção, né, pastor, era boa. É a mesma coisa de eu falar para uma pessoa, olha, a pessoa, não, agora eu vou andar com o Senhor, eu quero abrir mão, sabe, da minha vida e tal. A pessoa, não faz isso não, você vai deixar de ser feliz, né? Quem está dizendo ali é o diabo na boca daquela pessoa. E com Pedro foi a mesma coisa. Jesus disse, saia de perto de mim, Satanás. Então, quer dizer, parece algo bom que ele está falando ali. Então, pode ter, irmãos, uma aparência espiritual muito parecida com a verdade. Isso é difícil. Tem que ter um discernimento espiritual, a gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que caminhar com Deus. Sabe aquela coisa de você ter uma intimidade tão grande com a pessoa que alguém fala daquela pessoa, você fala, eu acho que é mentira. Eu conheço aquela pessoa. Sabe isso? Alguém vem para você, olha, fulano de tal é isso e aquilo, e fala isso e aquilo, aí você fala, poxa, mas eu não acredito, eu tenho que ir na pessoa, porque eu conheço, eu ando com essa pessoa há anos, eu convivo com ela todos os dias e tudo mais. Com Deus, irmãos, é a mesma coisa. Eu tenho que caminhar com Ele, eu tenho que estar perto dEle, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que estar na igreja. E eu vou aprendendo a discernir essas coisas que são sutis, são bem disfarçadas, né? Nem tudo que parece espiritual vem de Deus, nem toda palavra que é dita em nome de Deus foi dada por Deus de fato. Eis que te digo, assim diz o Senhor, nem sempre. Eu arrisco dizer que na maioria das vezes não é. Porque Deus já falou muito e está tudo aqui, ó, na palavra. Ele pode falar? Pode. Ele pode falar. Mas não é, vai ser algo pontual, irmãos. Essa coisa de recado, disso, daquilo que Deus falou, e Deus está falando, e olha só, você de camisa tal, não sei o que e tudo mais. Geralmente, é papo furado. Eu digo isso, irmãos, com temor. Eu não estou menosprezando o que Deus faz através das pessoas, não é isso. Eu acredito que Deus fala, sim. Hoje, eu acredito. Eu já recebi palavra que foi de Deus, mas eu recebi também outros que não foram. Então, há um perigo muito grande nisso aqui. Como a gente se protege, finalmente, né? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente consegue discernir o erro.
né? Aquela história da nota, né, pastor, do dinheiro. Se eu conheço a nota verdadeira perfeitamente, eu bato o olho numa falsa, eu já olho, eu já vejo que não é. Tem várias características que eu bato o olho, eu já sei que aquilo ali não... Faltou uma, eu já descarto. Aí fica fácil, né? Faltou uma característica, esquece, acabou. Né? Depois, a gente vê, por exemplo, os bereanos, né, que ouviam Paulo pregar. Paulo, o apóstolo Paulo, e mesmo assim eles iam lá ver se o que ele estava falando condizia com as escrituras. Eles iam examinar. Então eu ouço para, mas é o fulano de tal que é pastor, famoso. Não importa, não importa. Ele também pode errar, irmãos. Todos nós erramos. Não é? Ele pode falar, e se Deus tiver misericórdia dele, ele vai depois vir a público e pedir desculpa se ele falou uma coisa que foi errada. É o que se espera. Né? É o que se espera. Depois a gente tem que observar os frutos, como Jesus falou, né? Não procuramos perfeição, mas a gente tem que encontrar uma vida marcada por temor a Deus, humildade, caráter, arrependimento, submissão à palavra. E por último aqui, como eu posso me proteger? Vigiar o meu próprio coração. Por quê? Se existe um falso mestre, existe um coração disposto a ouvir aquela heresia, aquele engano. Por que a gente vê multidões andando atrás de pessoa que está totalmente perdida? Porque o coração daquela pessoa quer ouvir o que ele tem a dizer. Aquilo agrada. Aquilo, sabe, parece um mel, uma coisa boa para aquela pessoa. Pode ser a maior mentira, mas agrada, e a pessoa quer, e ela vai atrás. Então, eu tenho que vigiar meu coração, porque se eu tiver um coração, por exemplo, cobiçoso, eu vou atrás de quem fala sobre isso. Eu vou seguir a pessoa que fala sobre isso, irmãos. De repente a pessoa, não gostei mais ali, sabe, da igreja, daquela pregação, sabe, daquelas coisas. Será por quê? Será que é porque aquela igreja, aquele pastor, aquela pregação não presta mesmo? Ou é porque o coração da pessoa quer ouvir outra coisa que não está achando lá? Porque pode ser isso. Não é? Então, se o meu coração, ele ama o dinheiro, por exemplo, eu vou atrás de quem fala sobre isso, irmãos. Eu não vou perder meu tempo, né? Ouvindo pessoas que vão falar, olha, você tem que ter cuidado, você tem que o dinheiro ele tem que ser submetido a Deus, sabe? Você não vai querer, a pessoa não vai querer ouvir. E por aí vai, a gente poderia falar de várias outras coisas. Então, meus irmãos, a verdade que nos confronta é infinitamente melhor do que uma mentira que nos conforta. E a conclusão é o seguinte: os falsos mestres, eles podem parecer verdadeiros. Falam de Deus, usam a palavra, oferecem palavras agradáveis, e a gente tem que perguntar, isso está de acordo com a palavra? Mas também precisamos vigiar o nosso coração, como eu falei. Quando existe um povo disposto a ouvir que há paz e segurança quando não existe paz, eles vão ganhar espaço, eles têm onde falar. Né? E aqui que nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os falsos mestres tratavam superficialmente a ferida do povo, Jesus, irmãos, ele foi para a cruz e ele tratou de fato a nossa ferida mortal. Ali ele tratou mesmo. Ele não botou um band-aid, ele foi lá e pagou o preço que precisava ser pago. Então, em Cristo, nós temos essa tranquilidade de olhar para Ele e saber que nele nós temos, de fato, a nossa ferida curada. Sabe? Você estancar um sangramento, de fato, ali você está tranquilo, você não vai morrer mais. E Cristo fez isso. Então, Ele levou sobre si a nossa culpa para que nós pudéssemos ser reconciliados. O verdadeiro Evangelho não encobre o pecado, nem diz apenas o que nós queremos ouvir. Ele nos chama ao arrependimento e nos conduz até Cristo. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê discernimento para reconhecer o erro, nos conceda um coração que ame a verdade, mesmo quando ela nos confronta. Que Deus nos ajude nisso. Os falsos mestres diziam paz, paz, quando não havia paz. Mas em Cristo temos verdadeira paz com Deus. Então, nessa noite, se você não tem paz no seu coração, em Cristo essa paz existe. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua mensagem que nos transforma, que nos cura, que nos salva. Obrigado pelo teu Espírito, ó Deus, que nos convence da verdade.
Ó Deus, que o Teu Espírito visite cada coração nessa noite, inclusive o meu, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos, ó Deus, da mente de Cristo, do discernimento, ó Deus, para não sermos enganados. Ó Deus, não nos deixe no auto-engano e nem no engano que é externo também. Livra-nos do mal, nos ajude, ó Deus, a caminhar conforme a Tua vontade. Salva o perdido nessa noite. Cura, Senhor, o coração ferido nessa noite. Se há, ó Deus, uma fratura exposta espiritual, que o Senhor possa curar de fato. Talvez tenham colocado curativos superficiais nesses corações, mas o Senhor é aquele que nos sara de verdade, Pai. Que o Senhor possa fazer a Tua obra nessa noite, que a Tua palavra vá e cumpra o propósito pelo qual ela foi lançada, Pai. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Pastor.